Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E o assunto de hoje é um assunto que ele vem para nós, como muitas vezes na humanidade ele já veio, né? Medo de acessar vidas passadas, né? O receio, né, com essa história, se é real, se não é, se dá certo, se não dá, se faz bem, se não faz. Então, o ser humano, como esse é um assunto que a humanidade ainda ela desconhece de uma forma mais firme e clara, a tendência é com que o medo ele surja, né, o medo do desconhecido, né? No entanto, a gente não pode ficar presos dentro de um medo que causa barreiras para o nosso avanço como seres humanos crescendo nesse planeta, nesse mundo, nesse universo. Primeira questão sobre ter medo de acessar vidas passadas é o seguinte, né? A gente tem que se perguntar, esse medo, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver comigo entendendo as minhas vidas passadas? Ele tem a ver com confiar nesse assunto, nessa história de vidas passadas, de reencarnação? Ele tem a ver em abrir o teu campo para uma outra pessoa acessar essas informações e eu validar isso no meu sentir como verdade? Então, a gente tem que dialogar, né? Entender esse receio. Quando a gente fala de acessar vidas passadas, a nossa própria cultura, né? E às vezes a própria cultura espiritual, né? Das religiões, elas mesmas têm muitas restrições, tabus e bloqueios diante dessa informação, né? De acessar as vidas passadas. É difícil, né? A gente encontrar uma religião hoje em dia que levante a bandeira e diga: você tem que ir atrás das suas vidas passadas, você tem que se investigar, você tem que se autoconhecer, devido a todos esses receios que existem no campo do nosso inconsciente coletivo, da nossa transformação como humanidade. Sempre é uma coisa meio que, né, se acontecer, aconteceu, né? Tu não tem que estar indo buscar, tem que ser espontâneo pra gente estar acessando isso, tem que vir de fontes seguras, do mundo espiritual e tudo mais. Ou a reencarnação não existe, as vidas passadas não existem. Então, dentro dos grupos religiosos, há muitos diálogos e tu vê que ninguém, de certa forma, se posiciona, enfim, mesmo os que acreditam na reencarnação, de nós ir atrás desse conhecimento como bússola para nós estar se orientando aqui. E isso é uma quebra de paradigma, porque é importante na era atual esse conhecimento, esse saber, ele ser explorado e aprofundado. Eu mesmo não sei o que seria do meu caminho, de mim, da minha vida, eu aqui, a Rose, se nós não tivéssemos compreendido as nossas vidas passadas. Porque tudo que tem de respostas referente à nossa vida atual, à nossa expressão e manifestação, está em todo o histórico das nossas vidas passadas. Está tudo lá. E não só o que foi ruim, mas também tudo que foi bom. Então tu imagina, né? Pega nessa vida atual, a pessoa que tu é hoje. Tem histórias tristes? Pode ser que tenha, mas tem histórias muito felizes, tem momentos muito felizes vividos. E tudo isso, de certa forma, tá aí dentro. É algo de muita importância para o teu espírito. Essa persona que tu é hoje, ela tem um grau de relevância, de importância, de amor muito importante para o próprio espírito da gente. E isso significa que se tu é importante para o teu espírito, e eu acredito que tu acredite que seja, pode ter certeza que aquelas personas das vidas passadas, elas também não foram completamente esquecidas, elas também não foram completamente perdidas. De certa forma, há muito zelo, há muito amor por todas aquelas consciências, aquelas partes nossas lá de trás. E a gente explorar as vidas passadas traz esse resgate, honra aquelas consciências lá de trás. E isso num processo de cura, quando o assunto é nós como seres humanos, é muito transformador, é muito impactante para a nossa evolução. Então assim,
Se a pessoa ela tem vontade de fazer uma abertura de vida e explorar esse mundo, esse caminho, como forma de evolução e cura, ela tem que quebrar todos os receios e medos que ela tem sobre o assunto. Ela tem que estar aberta, ela tem que se permitir a estar mergulhando nisso. Claro, que daí quando o receio ele se trata de achar a forma para isso, aí o assunto é outra história. Aí a nossa intuição, ela tem que sim entrar em jogo, ponderando, né? Ponderando o medo para ele não nos bloquear e não nos paralisar e não deixar nós avançar, acessar as vidas passadas como forma de evolução, mas ao mesmo tempo se permitindo ter experiência e ir adiante, observando o nosso sentir. Então, as formas que existem são várias, né? Nós aqui no Propósito Nova Era já temos uma forma bem estabelecida, bem desenvolvida, que há muito tempo a gente já vem explorando com os nossos consulentes, com a gente mesmo, onde a gente tem o canal da Rose, que é um canal bem limpo, né? Que faz esse acesso para nós, que trabalha com a espiritualidade a nosso favor. Então isso é muito importante, né? Se tu vai fazer esse trabalho e tá com receio, tu vai fazer esse trabalho com quem? Tu vai fazer com alguém que tá numa egrégora espiritual, que tá exercendo uma função espiritual, ou tu vai fazer esse trabalho de uma forma mecânica apenas por curiosidade, com alguém que talvez nem tenha tanta fé na própria espiritualidade. Então isso é muito importante, porque se tu vai falar de vida passada, reencarnação, tu não tem como negar a espiritualidade. Uma coisa tá ligada à outra. Tu tá dizendo que se tu acredita, busca vidas passadas e reencarnação, tu tá afirmando que quando a gente morre, algo em nós, uma essência, um espírito, um eu superior, uma consciência, algo continua e, de alguma forma, em algum outro momento, adiante do nosso tempo, a gente retorna num novo corpo, numa nova forma, num novo objetivo, numa nova experiência. Então, vidas passadas, reencarnação, esse ciclo, ele totalmente dialoga com o mundo espiritual. Então, se tu vai buscar alguém que vai trazer a forma desse acesso, isso tem que estar muito bem atrelado por garantia, por seriedade e por confiabilidade naquilo que vai ser feito a respeito do nosso espírito. A história de que tu vai ficar preso no passado, né? Isso é um assunto que gera às vezes muito receio, né? Eu tenho medo de ir e não voltar para o passado, eu tenho medo do que pode vir à tona para mim sobre esse passado. Essa perspectiva, ela também tem verdade dentro dos receios que pode gerar nas pessoas sobre o assunto. Porque, sim, se uma própria pessoa despreparada, ela vai tentar acessar uma vida passada e querendo ou não os canais dela são canais bastante abertos, influenciáveis, vulneráveis, e ela possa ter esses vestígios mediúnicos, com certeza se o terapeuta ou a pessoa que estiver conduzindo não tiver um bom preparo, boas técnicas, né, de indução ali, de condução, de sentir o que está processando e acontecendo no campo sutil naquele momento do acesso, com certeza isso pode gerar coisas não tão bem para a consciência também, podendo gerar sim alguns desequilíbrios emocionais quando a pessoa retorna. Por isso que sempre é importante a pessoa ela retornar num ponto ótimo, seja da forma que for. Ela tem que estar num ponto ótimo da conexão, no momento elevado e não no momento denso. O receio sobre o que vai vir da vida passada, seja fazendo a pessoa, ou seja usando um canal, esse receio ele não pode ser validado porque se nós estamos confiando numa espiritualidade maior, intencionada, ancorada, com fé, os mentores que vão estar participando daquela experiência, né, para aquela cura, para aquele momento divino. A gente não pode imaginar que eles vão abrir alguma coisa que a pessoa não vai saber lidar, que ela não vai conseguir digerir de uma forma saudável.
Pelo contrário, se eles estão conduzindo com a sabedoria deles, é claro que isso vai acontecer de uma forma equilibrada, harmônica, sabendo até onde pode ir e até onde não pode, sabendo que relações que vai estar sendo movimentadas na abertura de vida, que comportamentos que eles vão estar resgatando ou limpando e liberando. Então, isso é muito importante para a gente estar deixando essa história de lado do que vai ser aberto, se eu estou pronta para isso ou não, porque quem está fazendo esse tipo de trabalho de forma espiritual e orientada pelo lado de lá, o caminho ele já vem consolidado para cada caso. Uma coisa importante é a gente sempre procurar pessoas, né? Como a gente está na era que a vidas passadas e reencarnação ainda é muito tabu, a ciência não explorou esse universo ainda porque ela não acredita no espírito de uma forma clara, então eles não têm ainda uma metodologia, eles não têm a conexão com verdadeiros médiuns que possam estar guiando a humanidade na direção de isso se materializar de forma mais clara. Então, uma coisa que a gente precisa estar firme nessa busca de onde, com quem fazer, é se essa pessoa ela já teve um preparo, um estudo, né? Eu mesmo aqui, acho que já faz uns 6 a 7 anos que eu fiz o meu curso de psicoterapeuta reencarnacionista, né, lá da BPR, que teve toda uma formação, um beabá, um passo a passo, né? A Rose também, os próprios mentores, quando ela começou a mostrar os dons dela de forma natural, foi orientada pela espiritualidade de ir lá fazer o curso da psicoterapia reencarnacionista, desenvolvendo, né, a parte teórica, compreendendo pontos chaves importantes para a segurança do trabalho, para a intenção do trabalho, do propósito. Então, é muito importante ter essa fonte, né? Por mais que isso ainda não esteja viralizado como algo em massa de várias ONGs, instituições, pontos científicos, religiões, coisas aprofundadas nisso para a humanidade no geral, a gente já consegue fazer boas pesquisas, né? De quem confiar, de onde acessar, de quem está preparado, de quem já tem experiência na área. Nós mesmos aqui passamos por todo esse processo inicial e depois do nosso processo inicial, com a própria experiência, foi sendo muitas coisas desenvolvidas e orientadas pelo próprio espiritual para a gente estar aprimorando o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento dentro daquilo que a gente busca e exerce. Hoje mesmo a gente já tem mais de 6.000 acessos e áudios gravados que a gente fez para muitas pessoas por aí e para nós mesmos. Então isso trouxe muita cancha, muita experiência sobre o assunto para a gente estar trazendo aqui para vocês. Sendo assim, a gente não precisa, quando encontra um lugar certo, ter os receios e o medo da regressão. É até importante a gente estar leve, a gente vai viver uma coisa sagrada, divina, uma oportunidade, né? Que não é sempre de ser vivida, que não é sempre de ser integrada no nosso ser, e a gente vai estar passando por aquela experiência. Então, é muito importante a gente ter essa leveza, ter essa entrega, essa confiança dentro desse processo de cura, acessando, compreendendo as nossas vidas passadas e integrando elas no agora, no presente, para que a gente possa ter uma vida mais clara dentro de toda a jornada do nosso espírito, que já está aqui ó, há um longo tempo, vivendo as suas experiências dentro dos seus objetivos. Se esse vídeo fez sentido para ti, se ele ajudou a compreender algumas coisas sobre esse assunto, pode estar se conectando aqui com o nosso Linktree, que a gente pode explicar mais detalhadamente como tudo funciona, e aí a gente vai se moldando, crescendo e nos aprimorando juntos, tá ok? Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na luz e Namastê.